lá, diretamente do evento Influência Brasil, no Influência Cast, com a Splash Produtora em parceria com Eric Moreira, do Podcast Experience. E hoje estamos com Natiel Carvalho, que inclusive está dando assim deixando a nossa experiência muito mais interessante aqui com o espumante no podcast. Que combinação é essa, Natiel? Esse toque vínico nos negócios, né? Cara, seja bem-vindo aqui ao Influência Cast. Vamos falar um pouquinho do que você oferece como serviço e como produto, que a gente está vendo aqui. O pessoal não está assistindo ali, mas tem uma bancada ali com vários tipos, desde vinho a espumante. O que a Carvalho's Wine oferece para as pessoas? Pronto. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar próximo de conceitos já tão, né? Âncoras nesse segmento de podcast. Eu acho que esse lado inovador tem tudo a ver com o vinho no nosso mercado. A Carvalho's Wine vem com um segmento não de distribuir vinho. Distribuir por distribuir, vários locais podem ter. Mas a gente quer verbalizar isso no dia a dia, trazer uma nova experiência. Como? Agregando valor numa reunião de negócio, onde não se fala de negócios. No ato de receber bem, que ao meu ver é um dom, né? Você receber, mesmo que sejam parceiros de trabalho, familiares, amigos, um momento mais intimista. E até mesmo você pensar que tudo o que foi elaborado nesse vinho tem a ver com as pessoas que vão estar na ação, na degustação, /evento. E a Carvalho's Wine vem com essa essência de trazer esse toquezinho de amor e o vinho ser só um complemento, bacana, na verdade. Bacana. A gente vai ser uma loja multimarcas, né? Vamos estar... A loja aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza, certo. Estamos em obra, Opa. mas temos uma média de dia 10, dia 15 está finalizando as obras. Já agora? Iniciar, dia 15 de dezembro. Opa, vamos lá. E a loja Será que vai ter um multimarcas. podcast na Vamos lá, inauguração? rapaz, vamos lá entrevistar o povo, todo mundo tomando um vinhozinho, já mais eu liberado, acho, né? Eu acho que vai ser legal. Eu acho que sai mais ideias e sai mais conteúdo, viu? Boa, Fica boa. a dica. Até porque eu nunca fiz amizade bebendo leite, né? A gente faz amizade bebendo vinho, bebendo cerveja. É isso. O vinho ainda tem uma visão como bebida alcoólica, né? A gente tem aquela ainda lembrança da ressaca da Semana Santa, o vinho tem aquela... Não tem tanta aproximação por não ser uma coisa cultural. A gente tem as elaborações mais aguardente, a cachaça, a cerveja. E o vinho teve um acréscimo pós-pandemia gigantesco que nunca ocorreu no nosso país e principalmente no nosso estado. Então as pessoas começaram a ver que o vinho tem essa questão, esse clean diferente, tanto da degustação, até para você saborear o seu alimento ou o seu momento de uma forma diferente, que eterniza. Às vezes você tem um receio que presentear, o que servir, e o vinho é um coringa. Não é erro, né? Cai Não dá bem erro, a né? todo momento. E o melhor, a pessoa quando geralmente ganha uma blusa ou uma calça, não estou falando mal do presente, não é isso, mas só o conceito. Você veste, você usa ali, passado o tempo, foi embora. E o vinho não. Você vai ser lembrado na hora que aquele vinho for consumido. Na hora que o cara tomar, ele vai ver, cara, foi Mas- aquele cara que me deu. Exatamente, e mudar o conceito literalmente, né? Às vezes a gente vai para uma praia, uma piscina, fazer um conceito diferente nessa consumação. Eu acho que a proposta da loja, por ser multimarcas, não só trabalhar com vinho, né? A gente vai trabalhar com bebidas premium em geral, algumas experiências, mas o vinho tá na essência, vai ser o que nós vamos respirar. Tu tava falando que o consumo de vinhos aqui no nosso estado aumentou muito depois da pandemia, acho que no Brasil todo, mas aqui também. Isso é uma curiosidade minha. As pessoas consomem mais vinhos no calor, no frio, ou não tem nada a ver? Isso historicamente aí, o que você conhece? Na verdade, Ou é muito da cultura, as pessoas lá no sul consomem mais, aqui menos, ou é porque no sul tem descendentes lá da Europa, ou é lá porque é frio, mais ou menos assim. na verdade, eu acho que o vinho pegou um gancho muito próximo como outros segmentos que a gente não tinha a cultura de consumir. Então, o que é que acontecia? As pessoas que tinham mais possibilidades de viajar, né, sair para conhecer outras culturas, principalmente Europa, no frio se consumem muito vinho tinto, tem um poder de aquecimento maior. E quando voltavam para o Brasil, tinha essa cultura de consumir o vinho tinto a todo momento. E a nossa região é muito propícia para o consumo do espumante, os vinhos brancos. Porque é refrescante, né? Os vinhos rosés que são mais refrescantes. Então a gente introduziu na cultura e por isso que a gente escuta aquele ditado: vinho é ruim, vinho é travante. Sim. Não é que o vinho seja ruim, você... Minha namorada tá ali e ela fala muito isso, viu? Ela foi apresentada na hora errada ao vinho errado. Sim, entendi. Talvez se ela fosse apresentada a um vinho mais adocicado, que tivesse uma percepção aromática maior, ela ia aceitar, né? Tem a questão também das papilas gustativas estarem acostumadas a receber esse gás ou essa questão desse tanino
onde a gente encontra no vinho tinto, né? Que após o hábito traz sabor, mas enquanto não se tem hábito de consumo, ele é desconhecido. Sim. Toda substância desconhecida a gente tem meio que uma rejeição, como o café sem açúcar. Nossa. Geralmente algumas pessoas que tomam café sem açúcar no início, eita, que coisa ruim, e depois, que saboroso fica o café. O açúcar tira o sabor. Vai dar sabor café, só o do doce. Né? do doce. E o vinho também tem esse lado, que para os iniciantes ao mundo do vinho, a gente indica sim consumir vinhos mais açucarados, ou vinhos que têm uma percepção em boca mais leve, mais refrescante, e aí subir na escala. Que é o que eu sempre costumo dizer, depois que experimenta o vinho acima, é difícil voltar para o vinho anterior. E, Natiel, a questão também, eu acho que o brasileiro tem muito de valorizar a cultura do exterior, né? Então, assim, a gente vê que existem bons vinhos importados, mas, assim, o Brasil é um bom produtor de vinhos? Com certeza. O Brasil se descobriu como um excelente produtor de espumante. Inclusive, os nossos espumantes são bem premiados como champanhes franceses. Só uma dúvida bem de leigo, o espumante ele vem do vinho ou da uva também ou não tem nada? Também. Na verdade, a diferença é porque o champanhe é quando eu determino que ele foi elaborado e produzido numa região de Champagne na França. Então ele tem alguns métodos, né, que por legislação, para ele se denominar um champanhe, ele tem que participar desse método. Tempo de afinamento, castas e localidade. Tá na França, mas saiu da região de Champagne, é um espumante. É meio que como se fosse uma assinatura de grife. Tô na Espanha, eu tomo uma cava. Tô na França, eu tomo champanhe. Perfeito. Mas o Brasil produz espumantes com poucas regiões produtoras de vinho. Lembrando que a gente tem aquele vinho de entrada e o vinho com mais qualidade. Premium, né? Aquele vinho mais premium, exatamente. Casa Valduga é a prova disso. Inclusive, algumas... Esse aqui que a gente tem na mesa. Esse Casa Valduga que, inclusive, premiou os 130 anos da vinícola. Essa vinícola que é fácil vender o que a gente ama, né? A dica para quem quiser conhecer uma vinícola, a recepção da vinícola é sensacional. Onde é no Rio Grande do Sul. Eles têm um restaurante que se chama Maria Valduga, que é em comemoração à matriarca da vinícola, uma cave subterrânea maior da América Latina, quilômetros de caves em garrafas em afinamento. Então a gente tem processo com muita tecnologia, um processo com muito esmero, um cuidado familiar nessa elaboração, porém uma aceitação tão grande de mercado que expandiu a questão do volume. Então, se tem um vinho nacional, pode consumir, que com certeza ele vai ter qualidade. Cara, a gente está aqui num evento para falar de marketing de influência, de influenciadores digitais, de como as empresas usam esse marketing de influência. E eu vi recentemente, até, não sei se tu já ouviu falar, o Danilo Gentili lançou recentemente o vinho dele com o rótulo dele, com a cara dele lá. Ou seja, é uma forma de branding dele, usar a marca dele para vender um produto. E ele falou isso no PrimoCast, no episódio do PrimoCast, ele falando que assim que lançou o vinho, em 3 dias vendeu 47 mil garrafas. É um vinho meio que intermediário, acho que não é de entrada pelo preço. Se eu não me engano, ele custa R$ 49,90, Pronto, assim. Isso é um intermediário, não é um de mais entrada. um de entrada. Um de entrada, pronto. Então, ele é um influenciador, né? Sim. É um influenciador grande do Brasil e criou um vinho. Isso é comum pelo mundo e aqui no Brasil, tu acha que vai acontecer cada vez mais? Todo mundo vai surfar a onda na hora que ela sobe, né? Então, a onda subiu, todo mundo quer ter essa boa, né, surfando. E o vinho tá nesse momento em ascensão. Uma sacada de expertise muito forte em ele acolher, talvez, consumidores que não estavam nessa influência dele, né? Trazer consumidor do vinho para um mercado que talvez ele nem agregaria, né? Então, eu acho que tem possibilidade de outros influenciadores ver como o mundo do negócio é lucrativo no vinho. Sim. Hoje eu posso dizer que nenhum outro mercado lucra tanto como o vinho. Eu posso comprar essa garrafa e por alguma mudança de clima, safra ou episódio, esta produção, e ela valorize 200 vezes mais. Caramba. Ninguém compra um apartamento e depois de um mês ele valorize tanto. O vinho tem essa possibilidade, né? Temos provas como, sei lá, jogadores, atores que apareceram tomando certo tipo de vinho e a valorização foi imediata, né? Tanto pela história da vinícola, como realmente pela questão de como chegou até o consumidor. Então isso, cada gancho vai agregando valor e as pessoas estão percebendo isso.
Graças a Deus o vinho não está sendo mais visto como a ressaca da Semana Santa, aquela coisa travante. Já está sendo prazer, não só na consumação, mas na distribuição, na recepção, fazer momentos como esse que talvez não agregasse o vinho está presente. Então a expectativa, acho que é cada vez mais os brasileiros consumindo tanto vinho como espumante, né? A gente teve um acréscimo de consumo, mas nós estamos anos-luz de outros países. Por quê? Se a gente parar um taxista na Itália, por exemplo, ele tira um saca-rolha do bolso, certeza. No Brasil é diferente. A gente não tem a cultura disseminada no nosso DNA, de pai para filho, né, como outros países. Por isso que eles estão anos-luz na nossa frente. Um segundo fator, se me permite falar assim, é que o nosso mercado vê bebida alcoólica agregado como o vinho também. O vinho é visto como bebida alcoólica. A gente tem um exemplo de Hong Kong que zerou o imposto do vinho na importação e o consumo do vinho aumentou 8.000%. Que é um alimento, né? É um complemento alimentar, né? É um complemento alimentar. Essa é a visão do vinho. É tanto que em alguns países o pai pega o vinho tinto, dilui ali um pouquinho de água e bota na mamadeira do filho. Por isso que tem alguns italianos que falam que já conhecem vinho desde que nasceram, porque nem sempre era o leite materno, às vezes era o vinho. Então... Mais alguma dúvida sobre vinhos espumantes, Ariana? Vamos ter outros episódios falando de vinhos espumantes. Boa, Se boa. puxar o assunto, eu fico até A gente amanhã. conversa dias. Então, galera, esse foi isso mais um aí. Influencer Cast falando sobre vinhos, experimentando. A Carvalho Wine vai estar aqui nos 2 dias de evento, né? Fazendo degustação para as pessoas, falando um pouco da experiência. Então passa aqui, conhece aqui esses rótulos premium e conversa com o nosso amigo aqui que ele vai passar Só dar um tudo. lembretezinho, se Vai. me permite. A loja vem inaugurando com grandes rótulos. Você já pode conhecer a gente pelo nosso Instagram, Carvalhos e Wine. Já temos um catálogo, algumas dicas, opções, enfim. Se delicie e esse é o nosso convite. Vince. Show, valeu, galera. Boa.